Seminário debate inclusão educacional e no mercado de trabalho de pessoas LGBTI+. CCJ analisa projetos para beneficiar a população com transtorno do espectro autista. E hospitais e clínicas do estado podem ser obrigados a contar com uma equipe multiprofissional treinada para acompanhar mães e recém-nascidos em todas as etapas do parto. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Alerj sediou nesta quarta-feira o seminário Diálogos e Respostas sobre Discriminação contra a População LGBTI+, no mercado de trabalho e nos espaços educacionais. O evento faz parte do projeto Conexão Rio, organizado pela Aliança Nacional e o Grupo Arco-Íris, uma parceria do governo federal com o governo estadual e a Assembleia Legislativa, e discutiu ações de promoção de inclusão educacional e oportunidades de trabalho para a população LGBTI+, no estado. Para o deputado Carlos Mink, eventos como esse são fundamentais para traçar mecanismos que garantam a empregabilidade e a cidadania plena dessas pessoas. Ele se comprometeu na formulação de novas leis ou fazendo cumprir as já existentes. Não adianta a lei dizer que todos são iguais. Você vai ver as chances de alguém da comunidade LGBTQIA+, estar num cargo de direção ou numa diretoria de uma empresa pública ou uma empresa privada, são pouquíssimos. Quais são os caminhos? Dialogar com o governo, dialogar com as empresas, ver a questão da qualificação, discutir as oportunidades, e aí você garante a diversidade social, sexual, racial e a inclusão plena. A deputada Dani Balbi, primeira parlamentar trans eleita na Alerj, também lembrou a importância de combater a evasão escolar da população LGBTI+, e de qualificá-los para a inclusão no mercado de trabalho, em especial as pessoas trans e travestis. Nesse sentido, ela informou que pretende aprovar na casa um projeto de lei de cota nas universidades estaduais para essa população, além de promover cursos de capacitação. A gente tem um projeto que ainda está em andamento do Capacitrans, que é um projeto que já é tocado por uma ativista social, mas a gente quer incorporar aqui no âmbito da Comissão de Trabalho, além das parcerias que a gente pode celebrar entre o setor privado e as entidades que fazem o acolhimento das pessoas transexuais e travestis, que precisam do primeiro emprego para sair do ciclo de exposição à prostituição compulsória. Então a gente tem dois projetos de leis para as cotas, né? O primeiro deles é para as universidades estaduais, para a UERJ e para a UENF, que estabelece um percentual mínimo de 1%, de acordo com o que a gente verificou de pessoas que se autodeclaram no âmbito do estado do Rio de Janeiro, e da mesma forma um semelhante para a FATEC. Segundo o coordenador de diversidade sexual da Prefeitura do Rio, as pessoas trans em especial ainda encontram muita dificuldade de se manterem empregadas por conta do preconceito nas empresas. E o município tem enxergado no empreendedorismo uma saída para a empregabilidade dessa população. Você nunca consegue capacitar a empresa como um todo. Então você às vezes demora 6 meses para negociar, conseguir dar uma vaga para uma pessoa trans, e nunca por ser trans, tá? Eu digo sempre, eu quero que as pessoas sejam contratadas pela sua competência, mas que ela não tenha exclusão pelo fato de ser trans ou LGBT no total. Quando você consegue, a pessoa tem um índice de permanência de 2 meses na empresa, porque milhões de problemas do preconceito. O empreendedorismo a gente entendeu como uma solução, a gente está há 2 anos trabalhando nisso, abrindo turmas de empreendedorismo, e agora vamos fazer posteriormente uma parceria com o Sebrae, porque o Sebrae, quando você já tem a empresa, ele te ensina a administrar essa empresa. Os representantes do governo estadual destacaram a importância da criação de políticas públicas para garantir a oferta de empregos para essa população e ressaltaram as ações que estão sendo desenvolvidas ou que precisam ser reestruturadas no estado.
O governo do estado, juntamente com o programa Rio Sem LGBTfobia, tem feito uma jornada formativa, trabalhando na questão da educação, de emprego e renda, saúde e segurança. A dificuldade que se tem de se manter não só na educação, mas também dentro do mercado de trabalho formal. Então o programa Rio Sem LGBTfobia, juntamente aos seus 19 equipamentos, hoje são 19 equipamentos, 19 equipes nos 92 municípios do estado do Rio, vem fomentando a política pública local dentro da questão da empregabilidade, juntamente a empresas inclusivas, e também na educação. É fundamental hoje, na sede do Alerjão aqui, a gente está discutindo essa política pública, onde nós temos diversos deputados que depois nós vamos bater na porta dos seus gabinetes para poder discutir e avançar com política pública e levar a política pública tanto mais ainda para o governo federal e para o nosso governador do estado, no nosso Rio de Janeiro, Cláudio Castro. De acordo com o diretor de Políticas Públicas da Aliança Nacional, Cláudio Nascimento, o seminário sinalizou ao poder público o quanto é fundamental que executivo e legislativo atuem em conjunto para promover a inclusão da população LGBTI+, no mercado de trabalho. E citou a importância das cotas em universidades e em empresas prestadoras de serviços em órgãos do Estado, por exemplo. O seminário quer também apontar que tipo de políticas públicas concretas que o governo do Estado pode fazer. Uma delas, por exemplo, é que tem um conjunto de empresas terceirizadas que poderiam, por exemplo, ter cotas para a empregabilidade dessas pessoas nos diversos ramos de atividade que o próprio governo do Estado contratualiza, para prestar serviços, aos diversos órgãos seus. A própria também Assembleia Legislativa e diversos outros órgãos. Então, o grande desafio é que, para promover a cidadania LGBTI+, é preciso passar pela inclusão no mundo do trabalho. No mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Comissão de Constituição e Justiça deu destaque ao tema e realizou uma sessão extraordinária para analisar 16 propostas voltadas a essa população. Na pauta da sessão ordinária, foram analisados mais 55 projetos. Entre os PLs da sessão extraordinária, o primeiro da pauta a ser discutido foi o do deputado Fred Pacheco, que trata da substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensino público e privado. A medida visa proteger os alunos com transtorno do espectro autista que têm sensibilidade auditiva. Isso é uma condição necessária para que as pessoas entendam o quanto alguns detalhes precisam ser observados para que a comunidade, para que o autista tenha essa capacidade, essa inclusão e, sobretudo, nas escolas. Nós, tenho certeza que você passou por isso também, muitas vezes tínhamos esse alarme sonoro e que para o autista, para a gente pode ser rotineiro, mas para o autista não é. Então a gente precisa ter a atenção, isso é uma maneira prática de incluir o autista dentro desta realidade da escola. Esse projeto é de uma alegria muito grande. Eu tenho sido um entusiasta da pauta, tenho leis aprovadas, vários projetos de leis apresentados em relação à defesa das pessoas com deficiência e o autista em especial. Muito motivado também pelo meu irmão, vereador aqui no Rio de Janeiro, Rogério Amorim, como médico, tem atuado muito na Câmara Municipal também sobre o tema. E a minha alegria se completa de ser o autor da lei, do projeto de lei que eu fui relator, o deputado Fred Pacheco, que é o maior protagonista aqui da defesa das pessoas com deficiência, o presidente da Comissão da Defesa das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa, e essa lei em especial, uma lei significativa. Um outro projeto de lei que tratou sobre autismo foi o de autoria do deputado Rosenberg Reis, que cria o Programa Coletivo Autista nas universidades públicas no estado do Rio. O relator foi o deputado Fred Pacheco, que deu parecer favorável à matéria. É mais um programa autorizativo, um programa que autoriza o governo, então, a instituir este programa que é educativo. Então, a gente precisa unir esforços. Todo programa que comunica, que ajuda, que conscientiza, ele precisa ser estimulado pelo nosso parlamento. Por isso, entendi também pela constitucionalidade e dizendo aqui mais uma vez, dando todo o mérito ao deputado Rosenberg Reis. Já na sessão ordinária,
A proposta, que insere a política de adoção do planejamento familiar, recebeu parecer pela constitucionalidade, com emendas. A gente insere, né, nessa política do planejamento familiar o estímulo, o conhecimento às políticas de adoção. Hoje a gente tem no Brasil inteiro uma fila enorme de pessoas que querem adotar e um quantitativo enorme de crianças aguardando a adoção. Então a inserção da política de adoção dentro da política de planejamento familiar ajuda a convergir esses dois processos e nos fazer garantir que de fato as famílias consigam se sentir mais completas, realizando a adoção aquelas que querem e as crianças possam ter um lar o mais rapidamente possível. O plenário aprovou o projeto que determina a presença de uma equipe multiprofissional treinada com protocolos do Ministério da Saúde para assegurar assistência à mãe e ao recém-nascido durante todas as etapas do parto, nas emergências dos hospitais e clínicas do Estado. Os profissionais devem garantir à gestante informações e opções de procedimento que lhe propiciem maior conforto e bem-estar para alívio da dor. As unidades de saúde que não cumprirem as normas podem ser multadas. O projeto da ex-deputada enfermeira Regiane segue agora para a análise do governador. Uma proposta da deputada Tia Ju autoriza o governo a implantar espaços de acolhimento para adolescentes grávidas, puérperas ou lactantes que estejam em situação de rua. Durante a permanência nesses espaços, as jovens devem ser atendidas por equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais e psicólogos. O texto diz ainda que a Justiça e o Conselho Tutelar devem ser acionados imediatamente após o acolhimento. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. O primeiro passo é tirar essa menina da alta vulnerabilidade que é a rua. A rua não é lugar para ninguém estar, muito menos um adolescente que está na sua construção e que está carregando um ser no ventre. Então, é uma proposta de uma política pública efetiva e que vem trazendo a solução de um olhar humano, de direitos humanos, de construção de vida e de possibilidades para um adolescente. A lei que promove a acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida pode ser complementada para a inclusão de novos beneficiários. Pessoas com diagnóstico de transtorno mental, como depressão e ansiedade, e pessoas com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, por exemplo, passam a ser contempladas pela regra em vigor. Ela garante atendimento prioritário em serviços públicos, além de acesso à cultura, educação e trabalho. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para a segunda discussão. É um projeto que veio atualizar um que já considerava essas diretrizes para que essas pessoas tenham melhor acessibilidade. Os municípios de São Gonçalo, Maricá e Niterói podem ganhar centros de reabilitação integral para deficientes mentais e pessoas com transtorno do espectro autista. A medida altera a lei que criou os centros. De acordo com a proposta da deputada Marta Rocha e do ex-deputado Nivaldo Mulim, estes centros devem tratar separadamente deficientes mentais e autistas, pois atualmente os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs, não sabem lidar com indivíduos diagnosticados com autismo. Esse projeto recebeu 9 emendas e retorna para a análise das comissões. Como as pessoas com o transtorno do espectro autista, eles copiam o comportamento, estar ao lado de alguém que por exemplo, que utiliza, por exemplo, uma cadeira de rodas, isso vai acabar afetando no desenvolvimento das ações que aquela pessoa precisa. Então, na verdade, a gente vai continuar defendendo aqui a escola inclusiva, mas pedir que hajam centros de reabilitação específicos para atender exclusivamente as pessoas com o transtorno do espectro autista. Cinemas de todo o estado podem ser obrigados a realizarem sessões adaptadas para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Essas salas devem ser adaptadas com uma luz um pouco mais forte, o som um pouco mais baixo, além de permitir a livre circulação dos autistas durante a sessão. Além disso, essas salas devem ter o símbolo mundial
Mundial do Autismo para identificarem o espaço. Esse projeto do ex-deputado Valdec Carneiro recebeu 6 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. E os deputados analisaram a proposta do ex-deputado Márcio Pacheco, que altera a lei que garante isenção de ICMS na compra de veículos para pessoas com deficiência. O parlamentar quer que o benefício seja concedido de forma definitiva, sem a necessidade de renovação do convênio, além de estender a isenção para todas as pessoas com deficiência, mesmo as que não estão previstas na lei, como os surdos. O projeto foi aprovado e vai à redação do vencido. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.